Olá, pessoal, sejam bem-vindos à quarta parte da nossa aula número 14, onde estamos comentando sobre métodos para avaliação justa dos modelos de aprendizado. Na aula passada, acho que paramos aqui. Isso. Na aula passada, então, a gente decompôs o nosso erro, né? O nosso erro quadrático aqui em dois tipos de erros, que é o erro de bias e de variância. Nessa aula, nós vamos falar sobre a relação, né, que tem entre bias e variância e o overfitting e underfitting. Não é a mesma coisa, mas as duas coisas estão relacionadas. Tá? E também a gente vai falar um pouquinho aí sobre a decomposição do erro bias variância agora para o erro 01, que é o erro de classificação. Então, se vocês lembram da aula passada, então o nosso erro quadrático, né? Então, uma amostra qualquer, né, o rótulo real, o valor real dessa amostra qualquer e o valor previsto, né, já que a gente está falando de um problema de regressão elevado ao quadrado, nosso erro quadrático. Então, o nosso erro aqui, ele pode ser decomposto em termos de bias ao quadrado mais a variância, que a gente viu na aula passada. E também a gente viu, acho que se não me engano, na segunda parte dessa aula, que a gente tem underfitting e overfitting. Underfitting é quando o meu modelo não aprende bem o que ele deveria aprender, ou seja, ele não conseguiu tirar nenhuma informação necessária dos nossos modelos de aprendizado, e overfitting é quando ele decorou coisas que não eram necessárias, então ele tem uma complexidade daquele modelo muito maior. E normalmente quando se aumenta a complexidade do modelo, e aí a gente pode aumentar a complexidade do modelo de diversas formas. Pensando em árvores de decisão, a gente simplesmente pode aumentar a profundidade dela. Mas aumentando a complexidade do modelo, a gente vai ter um ponto onde a gente continua a decorar os exemplos da base de treino, mas a gente começa a decorar tanto, né, que começa a se especializar e começa a errar mais na base de teste. Então, esse ponto de inflexão aqui, que é quando a curva para de descer e começa a subir, seria o ponto aonde o nosso modelo, a nossa complexidade do modelo é ideal. Tá? Há de se comentar aqui que, por exemplo, alguns modelos não tem como aumentar a complexidade. Por exemplo, o Naive Bayes. O Naive Bayes ele tem uma complexidade, pensando no Naive Bayes gaussiano aqui, ou multinomial, ele tem uma complexidade finita, fixa, né? Então, muito provavelmente esse tipo de comportamento você não vai conseguir reproduzir com um classificador do tipo Naive Bayes. Você só vai conseguir reproduzir esse comportamento dessas linhas aqui com um modelo de classificação onde você consiga aumentar a complexidade do modelo, que é, por exemplo, a árvore de decisão, que é, por exemplo, o KNN, que é, por exemplo, uma rede neural, né? Então são vários outros modelos aí, ok? E também é importante falar que essa, esse desenho aqui, ele está muito bem comportado, né? Normalmente a gente tem um ruído aqui, se a gente for fazer o gráfico real disso, a gente vai ter um ruído aqui que dificulta um pouco essa análise. Mas enfim, mas o que, que isso tem a ver, né? O que, que essa história de underfitting e overfitting, então tem um ponto que é o ideal aqui, aonde o meu erro na base de dados de teste é o menor possível. O que, que isso tem a ver com base a variância? Tem a ver que este erro que a gente tenta minimizar, ele é composto por dois tipos de erro, por isso que a gente fez lá a decomposição, né? Então, decomposição, vou separar aquele erro em dois tipos de erro. O primeiro tipo de erro é o bias, o segundo tipo de erro é a variância, e como foi mostrado para vocês, se eu somar os dois, eu vou ter exatamente o erro na base de dados de teste, aí o erro de generalização. Ok? E normalmente, por isso que a gente fala que a gente tem bias variance trade-off. Por quê?
À medida que eu diminuo o bias, ou seja, que eu aumento a complexidade, a capacidade do meu modelo, eu consigo diminuir o bias. Isso normalmente é verdade. Por quê? Porque eu acabo decorando os exemplos. Mas eu começo a aumentar a minha variância, né? Porque decorar nem sempre é bom e a gente já viu isso. E normalmente, a partir de um certo. Então, existe um ponto aqui aonde a soma disso com isso é o mínimo possível, que vai ser exatamente esse ponto aqui do modelo ideal. Então, o ponto onde a soma dos dois é o mínimo possível nesse caso é aqui. Vocês veem que é quase que no cruzamento aqui, quando o erro de variância começa a ficar maior que o erro de bias. Então, isso nos dá algumas pistas, ok? Isso funciona muito bem para o erro quadrático, obviamente. Quando eu começo a aumentar a variância, significa que eu estou entrando na zona de overfitting, ok? E entrar na zona de overfitting significa que o meu modelo vai começar a errar nos dados não vistos. Mas eu também. Veja, são dois tipos de erro. A variância ela vai ser muito baixa quando o meu modelo for muito simples. Por quê? Se a gente pensar em uma árvore de decisão, uma árvore de decisão com um nível só, ela tem uma decisão simples, que é uma reta. E se a gente treinar, independentemente do base de dados que a gente fizer, sempre vai ser mais ou menos a mesma reta, então a minha variância do meu modelo é muito baixa, mas o bias é muito alto. Então, quando eu somo o erro de bias com o erro de variância, dá um erro alto. Se eu começo a aumentar a profundidade da minha árvore, eu aumento a capacidade do meu modelo, eu diminuo o bias, obviamente, porque eu vou começar a acertar melhor, né? Dividir melhor o meu espaço ali das amostras. Mas eu vou começar a aumentar uma variância. Então, veja, enquanto um erro diminui assintoticamente, o outro aumenta. Então, por isso que a gente tem um trade-off, porque a gente quer o quê? A gente quer o ponto ideal onde a soma dos dois erros é o menor possível. Que não vai ser aqui na região do começo e não vai ser a região aqui do fim. Vai ser sempre algo ali no meio. Professor, mas então basta eu achar o ponto onde a variância começa a ser maior do que o bias? Não exatamente, porque, por exemplo, nesse gráfico aqui, a variância começou a ser maior que o bias aqui, né? Mas o ponto ideal que minimiza o erro é aqui, depende do quanto decai o bias e quanto aumenta a variância a cada aumento de complexidade. Mas é uma boa pista, né? Quando os dois erros estiverem próximos, é uma boa pista aí para saber para tentar determinar a complexidade do modelo, pelo menos quando a gente está falando em métodos de regressão, ok? Então, vejam bem, bias e variância são duas fontes de erro que somadas nos dão o terceiro erro. O terceiro erro é que nos diz se eu estou na zona de overfitting ou se eu estou no underfitting. Então, não é a mesma coisa, certo? Tem relação, mas não é a mesma coisa. Se a gente pode até correlacionar, né? Então, existe uma correlação aí entre o erro de variância, quanto maior o erro de variância, maior o overfitting, quanto maior o erro de bias, maior o underfitting, né? Existe uma correlação, mas obviamente não querem dizer a mesma coisa, ok? Agora vamos falar um pouquinho do bias variância para o 01 loss. Eu não vou abrir matematicamente muito isso aqui, porque ele é um pouco mais complicado, tá? Mas eu gostaria de trazer alguns artigos interessantes. Pedro Domingos, que é um pesquisador bastante famoso aí dentro de aprendizado de máquina, ele tem um artigo bem famoso, tá? Tem até outros artigos e tudo mais, mas ele tem um artigo bem famoso que trata sobre essa decomposição de bias variância de uma forma unificada, única para qualquer tipo de erro. E ele mesmo coloca nesse artigo que diversos autores propuseram essas decomposições, principalmente relatadas ao erro de 0,1, né? Então, Dieterich, Breiman, Volper,
Friedman, todos pesquisadores muito famosos, com excelentes trabalhos dentro de aprendizado. Porém, cada uma das decomposições que esses autores apresentam tem algumas limitações. Tá? Então, para vocês verem que fazer essa decomposição por erro quadrático é até simples, mas para outros tipos de erro, como o 0,1, não é muito fácil de fazer. Okay? Então, eu recomendo a leitura, principalmente desses 2 artigos, para quem tiver interesse em se aprofundar nessa parte. Isso é o que a gente chama da parte estatística, realmente, da teoria do aprendizado. Então, quando a gente está falando em teoria do aprendizado de máquina, a gente está falando desse tipo de coisa aqui. Tá? Não é algo aplicável. Essas decomposições de bias, variância e tudo mais, não é algo que vocês vão utilizar dentro da empresa de vocês, pelo menos não diariamente. É interessante olhar, é interessante dar alguns insights ali, como eu falei, olhar como é que tá os erros de bias, variância é interessante. Pode ser que dê alguma pista como estão os modelos, mas não é algo do ponto de vista de aprendizado de máquina aplicado. É algo que, na verdade, vai ser usado por quem trabalha com os métodos na teoria, no desenvolvimento de novos métodos. Ok? Então, ele está no ponto aí de... Está no contexto de teoria de aprendizado de máquina, certo? Isso que a gente fala de teoria e não aplicabilidade dos métodos em si. Bom, resumindo bem rapidamente aqui, então a gente tem o erro quadrático expresso dessa forma. Se a gente for expressar de uma forma mais geral, então isso quem faz é o professor Pedro Domingos, né? Ele expressa esse erro geral dessa forma aqui, como uma função qualquer, aonde eu vou ter um rótulo real e aonde eu vou ter um rótulo predito, né? E aí pode ser uma função qualquer, não precisa ser o erro quadrático. No caso, e aí eu vou ter, obviamente, o erro disso aqui, né? A expectativa, porque eu tenho que fazer, esse erro aqui é sobre, de uma amostra em particular sobre vários training sets, por isso que eu tenho que calcular a expectativa disso, a média, né? A média desses erros. Então, eu também vou calcular a expectativa dessa função genérica aqui em cima, nada demais. Ok? Apenas estou reescrevendo isso matematicamente de uma forma um pouquinho melhor. Lembrando que esse erro aqui, ele pode ser decomposto, né? Então, a gente fez isso lá na outra aula, a gente decompôs ele no termo bias e no termo de variância. E a gente conseguiu descobrir que o erro ele é composto por bias e variância. O que a gente viu? A gente sabe que essa expectativa das previsões, então, na verdade, é a média, né? Então, se eu tinha lá 1,02, 1,01 e 1,03, lembrando que é um problema de regressão, a minha média é 1,02, certo? Então, essa expectativa dos rótulos é a média, ok? Já quando a gente vai trabalhar com o erro 0,1, essa expectativa aqui é a moda. Por que a moda? Porque, na verdade, aqui eu não estou com um problema de regressão, estou com um problema de classificação. Então, eu vou classificar a amostra. Lá no primeiro modelo, a amostra foi classificada como 1, no segundo modelo como 1, no terceiro modelo como classe 2, no quarto modelo como classe 1, no quinto modelo como classe 0. A moda, como vocês sabem, é o elemento que mais se repete. Então, no caso aqui seria o 1. Ok? Então, essa aqui é a diferença básica aí entre a gente calcular, fazer a decomposição bias-variância do erro quadrático ou do 0,1 loss, que aqui a gente vai considerar a média e aqui a gente vai considerar a moda. Ok? Da mesma forma, a variância, né? A variância também vai ser, a gente vai expressar isso aqui, agora em termos de uma função que tem que receber as previsões e a média das previsões. No caso aqui, a moda das previsões. Então, a gente escreve isso como
uma função e a expectativa aqui na frente continua sendo a mesma. Ok? Não vou abrir isso aqui, porque se eu fosse abrir seria muito complicado. A gente está num curso introdutório, até acho que estou passando do ponto nessa explicação de bias e variância para um curso introdutório. Mas o fato é que uma das conclusões, olha só que interessante, uma das conclusões que o pessoal chega quando decompõe o erro 0,1 é que o loss é igual ao bias menos a variância, e não mais a variância. Então, por squared, loss é bias, o erro é composto por bias mais variância. Para o loss 0,1, é o bias menos variância. Tá? Tem algumas condições, o que é bastante contraintuitivo. Como assim que o erro é composto por bias menos variância? É só a gente pensar que, imagina que você tem xzinhos e bolinhas. Então, quando você tem um bias baixo, se você tiver um bias muito baixo, significa que teus modelos são muito ruins. Um modelo ruim é uma reta que não separa ninguém. Modelo ruim é uma reta que não separa ninguém. Modelo ruim é uma reta que não separa ninguém. Modelo ruim é uma reta que não separa ninguém. Um modelo bom seria uma reta que separa quadradinhos de bolinhas. Mas vamos esquecer o modelo bom, só estou pensando em modelos ruins. Até você apagar os modelos ruins e colocar de outra cor. Então, vou colocar aqui ruim, 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 classificador ruim, classificador ruim. São todos classificadores ruins aqui, certo? Então, ou seja, se eu for calcular o bias disso aqui, todos os classificadores vão acertar 10%, 15%, 10%, o que vai me dar um bias muito baixo. Então, aí se eu diminuir, só que a variância desses classificadores, ela vai ser baixa. Por quê? Porque os modelos são relativamente simples, né? São modelos lineares. Então, se eu aumento a variância, automaticamente meus modelos têm que ser um pouco mais complexos para poder decorar isso, e automaticamente eu tenho um trade-off aí entre bias e variância, porque eu aumentando a variância, eu aumento a complexidade dos modelos, ok? Em face de que se o meu bias for muito baixo, a própria variância compensa, a própria variância vai diminuir o loss. Tá? Porque na hora que eu junto todos esses classificadores juntos, como eles são ruins, mas diversos, talvez eles deem um resultado bom. Né? Ok, não vamos entrar nesses detalhes, então se alguém quiser um pouquinho mais de informação sobre essa teoria, pode entrar aqui no artigo do Pedro Domingos. Mas a teoria final é que o loss é igual a bias mais uma constante de variância. E essa constante aí ela pode variar. No caso do squared loss, essa constante é igual a 1, né? Tanto para o ruído como para a variância. Ok? Então, essa seria a nossa notação final de bias e variância, que é a mesma notação para o squared error, com a adição de uma constante, que daí isso aqui pode virar negativo, inclusive. Tá? Mas não vamos entrar nesses detalhes. O importante é vocês saberem que esse resultado ele foi alcançado, ele é contra-intuitivo. Então, por isso que é bastante difícil a gente interpretar o dilema bias-variância do ponto de vista de classificação, porque ele tem algumas soluções bastante contra-intuitivas. Ok? Mas, para quem tiver mais interesse, aí pode consultar o artigo. Beleza? Então tá, na próxima aula, então, na próxima parte do vídeo e última parte, a gente vai falar aqui sobre outras formas de bias e espero que tenha ficado um pouquinho claro aí toda essa ideia de overfitting, underfitting, bias e variância. Até mais.